Bom dia! Vou admitir o pessoal aqui na sala. Tá chegando mais gente. Olha, sala cheia. Bom dia, pessoal, aos pontuais de plantão. Bom, Nós vamos dar mais uns 2 minutinhos enquanto o pessoal está acessando, mas já vi aqui alguns nomezinhos conhecidos. Vou admitir o resto do pessoal aqui. Bom dia! Mais um minutinho e a gente começa. Pessoal, para quem já está aí, quiser mandar no chat para testar, vocês estão ouvindo a gente bem? Estão vendo a gente bem? Tá tudo certo? Eu acabei mutando aí todos os microfones, mas quem puder me dar um oi aí no chat, tudo certo, Júlia, obrigada. Ótimo. Para quem for mandar mensagem, tem como colocar para o grupo todo, tá? Por favor, para eu poder ver. Mais gente chegando. Mais carinhas conhecidas. Tô vendo aí Karina chegando também. Achei que Karina estava de licença maternidade. Que beleza. Karina, você escuta a gente bem? Puder mandar no chat. Bom, ó, chegou mais gente. Vamos esperar mais um minuto e a gente começa. Sala cheia. Que bom. Muito bom. Admitir os últimos e a gente começa. Aqui na Amadoria, a gente não faz premiação para os atrasados, né, meninas? A gente é muito pontual. Eu queria primeiro agradecer, né, a participação de todo mundo. Bem-vindos aí à nossa live. Mudanças na NR1, todo mundo de cabelo em pé, doido para falar sobre esse tema. A nossa ideia aqui é falar realmente sobre oportunidades para a saúde mental no trabalho. É um prazer enorme estar com vocês aqui. Eu sou a Bárbara Damasceno, estou como gerente comercial hoje aqui da Amadoria B2B. Eu vou ser a mediadora dessa live. Para quem está chegando aí e não conhece a Amadoria ou caiu aqui de paraquedas, né, sem conhecer um pouco mais do nosso trabalho, a Amadoria é uma consultoria de desenvolvimento comportamental que por acaso tem uma casa maravilhosa aqui em Belo Horizonte. Então, para os clientes aqui de BH, provavelmente já conhecem também o nosso espaço. Hoje a gente trabalha aí há 9 anos com a parte de desenvolvimento de lideranças e equipe. E é um prazer estar aqui com vocês, poder falar sobre esse tema, que muito além de cumprir normas, né, eu acho que é uma oportunidade muito grande da gente fortalecer o cuidado com as pessoas dentro das organizações. Eu acho que esse é o maior diferencial que essa norma traz, né? Eu até brinquei com as meninas aqui ontem para ver se a gente ia adiar ou não essa live, porque ontem já teve inúmeras novidades que a gente ficou se atualizando também. Eu sei que o Ministério do Trabalho aí, diante de tantas manifestações das empresas sobre vai valer, não vai adiar, não vai, já trouxe aí alguns alívios que vão publicar um manual, vão publicar um guia prático para as empresas implementarem essas atualizações. Então, eu acho que a ideia aqui é ser um bate-papo muito fluido e, principalmente, né, eu acho que essa atualização, ela traz uma oportunidade, ela abre espaço para a gente repensar as iniciativas que já existem, né, meninas? Eu vou apresentar a Lu e a Aline que vão conduzir aí esse bate-papo, eu vou só mediar, mas elas são as nossas especialistas, as nossas consultoras, né, autoridades aí em desenvolvimento de pessoas, de lideranças, que tocam todos os projetos da Amadoria no desenvolvimento comportamental. Então, Lu e Aline, muito obrigada mais uma vez por compartilhar, uma honra que estar dividindo esse espaço com vocês. Eu acho que a gente sabe que muitos dos nossos clientes, né, têm nos procurado para entender um pouco mais como que a gente pode
trabalhar o tema de segurança psicológica, saúde mental, e não é de hoje, né? A gente sabe que saúde mental, desde o início da pandemia, já é uma pauta que a gente vem falando com muita frequência. Não é um luxo a gente falar de saúde mental, não é novidade para nenhuma empresa. E eu acho que essa atualização da norma, ela vem muito mais para a gente repensar. Então, não entrem em desesperos aí, profissionais de RH, não façam nada por impulso, porque eu acho que a ideia aqui é a gente mostrar que muito do trabalho que as empresas já fazem, né, eles vão servir como ferramentas. É mais a gente articular e como que a gente conta essa história diante dessa norma, tá? Meninas, falei muito como sempre, mas vou deixar aí vocês também falarem um pouquinho. Eu acho que para colocar todos na mesma página, eu vou só reforçar, pessoal. Estou de olho no chat. Vou reservar uns minutinhos finais para as perguntas, tá? Então, vamos bater um papo mais fluido, deixar as meninas contarem também um pouquinho aí da percepção delas. Não é uma live de opiniões, né? Acho que é uma live mais prática. E aí, quem tiver perguntas, podem mandar no chat e eu vou reservar um minutinho final aí para a gente trabalhar essas dúvidas de vocês. Mas vamos lá, meninas, para que todo mundo fique na mesma página. O que é essa NR1? Eu não sei se tem alguém aqui que não sabe o que é NR1 e o porquê que essas atualizações estão deixando todo mundo desesperado de cabelo em pé. O que nós vamos fazer a partir de agora? Bom, então deixa eu seguir aí, puxar esse fio, Bá. É, eu acho que é muito legal, como você fez toda essa introdução, a gente ter esse momento para esse bate-papo, para essa conversa, para essa troca, que provavelmente a gente vai ter com algumas perguntas, ou mesmo para as pessoas, né, terem mais informação sobre o tema. Como você falou aí, a NR1 não é nova, não é uma norma nova, recente, né? Ela 78, 70, enfim, né? Ela é do final da década de 70 e ela estabeleceu desde lá, né? Ela vem estabelecendo com as suas atualizações a questão da direitos e deveres em relação à saúde e segurança dos empregadores, né? E dos empregados, na verdade, deveres dos empregados e direito, né, deveres dos empregadores e direito dos empregados em relação ao tema saúde e segurança. Então, isso já vem, isso é todos aqui que trabalham em empresas, RH, líderes, pessoas que empresários, sabem que existe, né, existem essas regras a respeito da saúde e segurança. Ela estabelece, né, existe dentro dessa norma o que a gente chama de GRO, que é o gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, as empresas, e o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Para quem também é da área, conhece já esses documentos, conhece esse sistema, né? E é justamente a ideia que as empresas analisem quais são os riscos ocupacionais daquele setor, daquela empresa, né? E como que isso vai ser não só analisado, mas gerenciado. Então, isso é basicamente, em termos muito gerais, para a gente, né, não ficar aqui entrando né, na norma em si, porque eu acho que o nosso objetivo é mais amplo, mas em termos gerais é isso, né? Então, e o que vem deixando, como você falou, as empresas de cabelo em pé e nós consultores, consultoras, de uma certa forma também atentos, é essa questão dessa última atualização, que a princípio entraria em vigor agora em maio, que é de um artigo dessa NR, e que inclui os fatores, porque existem os riscos ocupacionais que devem ser identificados, avaliados e controlados pela empresa, e ela inclui nesses riscos ocupacionais, esse novo artigo, essa atualização, inclui o que a gente chama de fatores psicossociais. E é aí que a coisa começa a confundir a cabeça de muitas pessoas, né? O que são fatores, o que são riscos, né? Fatores psicossociais, riscos psicossociais. Então, isso é que ainda há ainda muita névoa, né? Está muito nebuloso ainda. O que são esses fatores? Porque, afinal de contas, a gente sabe também que a empresa, cada empresa, com a sua particularidade, com a sua peculiaridade, vai entender dentro daquele contexto dela o que são esses fatores. Mas eu vou deixar a Aline também puxar esse gancho aí
para falar um pouquinho desses fatores psicossociais que a gente está vendo aí. Bom dia para todo mundo. Nós já começamos aqui trazendo o que realmente está preocupando as empresas e os gestores de RH, os líderes, os decisores dentro das empresas, mas eu acredito que com essa atualização, eu acho que primeiro veio trazer de uma vez por todas, né, essa questão que a gente já sabia, que é impossível separar a vida pessoal, a vida profissional, que tudo é vida e que isso afeta a nossa saúde como um todo, né? E como nós já tínhamos regras muito claras sobre a questão dos riscos ocupacionais, né? Questão de ergonomia, questão das funcionalidades. Quando a gente ganha essa complexidade de analisar a saúde mental, é aí que nós começamos a ficar perdidos por não ter ainda esses critérios tão claros, né? Mas enfim, eu acho que o nosso trabalho, né? E aí aqui conscientizando, trazendo para essa questão bem humana, bem cuidadosa, é como que nós, profissionais de gestão de pessoas, podemos ajudar a liderança também a ser mais cuidadosa, a se sensibilizar quanto a essa questão, né? Para que de fato, na hora que sair essa lista de critérios aí sobre a saúde mental que serão analisados e que realmente são esses fatores de risco psicossociais, para que nós já possamos integrar todas as ações que a empresa já faz, seja um programa de desenvolvimento de líderes, seja uma avaliação de clima, né? Seja os próprios documentos que já registram aí esse acompanhamento da saúde e segurança do trabalho. E aí, quando a Bá traz assim, não se desesperem, né? É porque muita coisa nós já fazemos. Agora, a grande questão é como que nós vamos trazer toda essa avaliação para gerar evidências, trazer tranquilidade. Mas aqui eu trago uma provocação positiva, que acima de tudo, quando a gente está falando como essa mudança impacta no dia a dia das empresas, é justamente uma mudança de olhar. Como nós vamos analisar, avaliar e entender como lidar com as questões emocionais, com as questões de saúde mental no dia a dia do trabalho. Eu acho que isso veio profissionalizar esse olhar, né? A atualização da norma veio profissionalizar esse olhar para que a gente realmente possa já pegar as ações que são feitas e integrar isso de uma forma mais coerente. E Aline, tudo que a gente vem, né, estudando sobre essas atualizações, eu acho que tem uma tecla importante que a gente vê sendo batida várias vezes, é que são fatores psicossociais relacionados ao trabalho, né? Que eu acho que quando você traz na sua fala que tudo é vida, e é isso mesmo, eu acho que vai existir uma provocação e um exercício dentro das organizações para ter clareza de fato quais são esses fatores, né, que têm esse risco psicossocial, que geram esse sofrimento, mas que são oriundos do trabalho. Porque a gente sabe que todo mundo tem problema na vida, vai ter problema com a família, vai ter problema de saúde, vai ter coisas que não são ocupacionais. Eu acho que essa é a linha tênue, né? Como a Lu falou, essa é a zona cinzenta de onde que a gente considera esse fator de risco relacionado ao trabalho e qual é o fator de risco de ser um ser humano, né? De todas as questões mais existenciais e complexas que já existem no dia a dia. Né? Então, essa linha que é cinzenta, né? Sim, De o sim. que é do trabalho, o que é da empresa e o que é do indivíduo que ele já trouxe aí de várias bagagens da vida individual. Né? Então, acho que que bom, né? Ontem a gente teve esse alívio, né? Para quem chegou depois da minha fala, né? Que o Ministério do Trabalho aí, nos próximos 30 dias, vai divulgar esse manual, um guia prático para como as empresas vão implementar isso. E eles também trouxeram um alívio de que não haverá fiscalização e autuação nos próximos 12 meses.
Então, vai ser um ano educativo, né, meninas? Então, vai ter muito esse tom de orientação e educação de como isso vai ser implementado, mas a gente sabe que isso impacta no dia a dia das empresas. Então, a gente vai ter esse período trial aí da norma para ver como que as empresas vão se adaptar. E aí eu queria ouvir de vocês, assim, na prática, né? Como que vocês enxergam isso impactando aí no dia a dia das empresas? Bom, eu penso, quer falar, Aline? Pode puxar, Lu. Tá. Isso, Bárbara. E aí, só fazendo esse adendo que você falou. Ontem a gente escutou, né, o Ministério do Trabalho, os representantes falando, e eles falaram que se, por acaso, algum auditor, né, algum profissional do Ministério chegar nas empresas, enfim, vai ser com esse caráter meramente educativo, de tentar entender o contexto da empresa, né, ver o que já é feito, enfim, né? Essa cartilha, quando sair, né, também ser passada adiante. Nós vamos É, ter que fazer outra live com a cartilha em mãos, né, Lu? tem que estudar a cartilha, né? Mas eu penso que a principal oportunidade é isso, né? A gente vai evoluindo e eu acho que a sociedade evolui antes do direito, essa é a máxima, né? Primeiro a gente evolui, a gente cria a situação fática e depois o direito vem, as normas vêm para organizar aquilo. Então, a gente já vem vindo, né, já veio vindo trazendo essas atualizações. A questão social, a questão psicológica, né, porque psicossocial é isso, psicológica, social, né, mental, essa questão ela já está sendo cuidada. Eu costumo brincar, outro dia eu falei que para mim a saúde mental veio substituir o propósito do início do século, né? Na década de 2000, ali a gente falava muito de propósito, segue falando, mas agora a onda é a saúde mental, porque é onda, porque é necessária. Então, eu vejo como oportunidade essa questão das empresas não só fazerem de uma forma disciplinada, né, organizada, mergulhar fundo nisso, porque às vezes são frentes, são iniciativas, às vezes, dentro de uma empresa, e a gente atende grandes empresas, tem empresas que têm, em algumas áreas, alguns setores dentro daquela grande empresa, têm iniciativas voltadas a, a melhorar a saúde mental, né, social, o relacionamento, como a Aline citou, o clima, só que em outras não. Então, a oportunidade é justamente essa: é as empresas se organizarem, né, de uma forma disciplinada, avaliarem, inclusive fazerem essa boa avaliação, como você mesmo disse, porque a gente tem que lembrar que são riscos ocupacionais. Então, é isso. O que vem meu da minha vida, o que é do meu trabalho, né? Essa minha, a minha ansiedade, a minha depressão, né, os meus transtornos, eles estão vindo de onde? Isso não é um trabalho fácil, né? Porque a gente se mistura o tempo inteiro, nós seres humanos. Então, eu também estou curiosa para entender como é que a gente vai resolver isso, mas eu tenho certeza que é um caminho sem volta, no sentido de que a gente já está olhando para isso. O mundo do trabalho já está nessa onda. Então é uma questão da gente enfrentar isso de vez e falar, ó, então vamos lá, vamos começar a olhar isso, claro, né, de uma forma cuidadosa, mais uma vez instrutiva, como vai acontecer nesse próximo ano. Mas a gente não tem mais como fugir disso. Então, eu acho que a oportunidade é essa, é a gente trabalhar de uma forma mais disciplinada, mais organizada e enfrentar esse problema, né, essa questão, né, de uma vez por todas, sem desculpa, né, e entender também e fazer essas boas separações, sabe, que isso vai gerar segurança para todos os lados, para as empresas, né, que precisam ter essa segurança para funcionar, né, para seguir realizando o seu objetivo, e também para as pessoas que estão do lado, né, para os empregados, para os colaboradores. Aline, quer complementar? Eu estudando, né, sobre o tema, ontem me deparei com um dado mostrando que o Ministério da Previdência Social apurou que em 2024 registrou mais de 470 mil afastamentos por transtornos mentais.
Ou seja, tá mais do que escancarado, né? Que isso impacta, e a gente já sabe disso já há um bom tempo, que isso impacta a produtividade, impacta o clima, impacta as entregas e, consequentemente, a lucratividade das empresas. E aí eu percebo que para as empresas prevenirem e controlarem esses riscos, é importante, eu acho que aqui entra bem o nosso papel, né? Lembrando, né, que a Amadoria é uma consultoria especialista em treinamento e desenvolvimento do comportamento humano. Eu acho que nesse momento é que entra a grande oportunidade dos gestores, das áreas de gestão, das áreas de cultura, de realmente promoverem programas de sensibilização, de educação, de falar abertamente sobre inteligência emocional, de ter ali registros claros do seu processo de comunicação com feedbacks estruturados, com um plano de ação bem definido para o desenvolvimento individual de cada um que faz parte ali da empresa, né? E isso nasce, e aí aqui acho que é um ponto que a gente pode bater uma bola sobre isso e ir avançando sobre essa questão de como prevenir e como controlar as questões de saúde mental dentro das empresas, como que nós podemos ajudar, principalmente a autoliderança, primeiro a sensibilizá-los e trazer isso para a pauta, né? Trazer isso para a pauta de uma vez por todas. Como vamos cuidar da saúde mental da nossa empresa? Então, eu acho importante a gente bater essa bola aqui, trazer isso para a discussão, porque é um ponto essencial até para fazer ação, para fazer valer as ações que vão estar dentro do programa de gerenciamento de riscos de cada empresa. E Aline, eu acho que como eu brinquei no início, né, não é para ninguém desesperar, e o próprio Ministério do Trabalho falou sobre isso. É claro que o mundo ideal, nós que trabalhamos com a parte de comportamento, para a gente, o mundo ideal é todo mundo fazer terapia. Mas quando a gente olha para o mundo de negócios, a gente sabe que existe, isso onera muito, né, a nossa parte de benefícios, quando a gente olha para dentro das empresas, aquelas que já têm programas, que já oferecem esse tipo de benefício é o caminho, mas eu acho que, como você falou bem no início, é como que a gente articula o que já existe para que a gente possa alcançar e cuidar, né, desse processo. E aí, até para trazer um contexto maior, né, sobre fatores e riscos psicossociais relacionados ao trabalho, que eu acho que é muito importante bater nessa tecla, que é relacionada ao trabalho, né? Então, eu não sei se todo mundo já pesquisou, já viu algum tipo de lista sobre esses fatores, né? Mas aqui para trazer alguns exemplos práticos, né? Eu acho que o que a gente mais enxerga é o excesso de carga de trabalho. Eu acho que isso vem sendo um dos fatores mais falados, né? Como que a gente tem um volume alto de trabalho, que isso acaba desencadeando doenças ocupacionais. Eu acho que existem muitos conflitos e papéis e responsabilidades que também, e trazendo para o nosso mundo de RH, né, gente? Eu nem falei, mas eu trabalhei 12 anos aí como BP de RH, e a gente sabe o quanto é difícil papéis e responsabilidades, e a gente vê isso muito nos nossos treinamentos, né, meninas? Como que isso gera um conflito e uma luta interna dentro dos colaboradores, o que é a minha responsabilidade, o que é do meu líder e o que é do meu par. A gente sabe que estilos de lideranças diferentes também podem gerar riscos psicossociais. A parte de assédio moral, né? Acho que isso está muito mais claro e muito mais tangibilizado dentro das organizações. O clima organizacional, que quando é tóxico, ele é um fator de risco psicossocial. Eu acho que tem muita parte de exclusão e discriminação também é um fator, se uma empresa não tem uma política de diversidade. Então, são N fatores que podem impactar a parte emocional dentro do trabalho. Eu estou batendo nessa tecla porque a gente sabe que existem fatores externos, né, meninas? E aí eu queria ouvir de vocês, assim, olhando para esses tantos fatores psicossociais, como que vocês enxergam possíveis formas de cuidar deles? Bom, isso que você traz, né, Bá? Por exemplo, a gente já tem um adendo aqui, a gente já tem a questão do assédio moral, né? O crime,
né, o Instituto do Assédio Moral, que não deixa de ter algumas dessas coisas que vocês falou aí, podem ser consideradas assédio moral, né? Um clima, um ambiente tóxico, nós temos crimes de racismo, crimes de discriminação. Então, assim, isso de uma certa forma já é, vamos dizer assim, já é pauta, né, que não é nova. Então, eu acho que o que vamos ver agora é, mais uma vez, essa integração de outras questões que até então a gente falava, isso é desejável, agora isso vai ser obrigatório. Então, isso que você trouxe, né? O desenvolvimento dos líderes. A gente brinca também, né? A gente fala bastante que a gente lava a escada de cima para baixo. Quando a gente fala de cultura, então a liderança vai ter que estar cada vez mais fortalecida para lidar, né, preparar o ambiente e fortalecer seus times, dar o tom, né, de como que as relações ali, do que é aceitável e do que não é aceitável, porque a gente sabe que a liderança tem um papel fundamental. Hoje, dentro das culturas, das empresas que nós atuamos principalmente, a gente tem um sonho, né, de empresas autogeridas, a gente tem um sonho de empresas mais horizontalizadas, mas a verdade, a realidade é que a gente ainda está um pouco distante, ou às vezes muito distante, dessa, né, desse ideal de empresa. Ou seja, a liderança precisa tomar essa posição protagonista, né, de levar essa atualização adiante, ou seja, de fazer cumprir o que está ali na norma. Então, para mim, em primeiro lugar, né, vão ter outras, né, tem outras alternativas e outras iniciativas, mas para mim, o trabalho com a liderança, como esse trabalho vai ser feito, né, como a Aline falou, sensibilização, treinamento de sensibilização, treinamentos do que é essa norma final. A gente tem, a gente tem alguns desafios básicos que a gente vê em empresas. Esse que você falou, papéis e responsabilidades, é um desafio básico. A gente fala, nossa, a gente já evoluiu tanto, as pessoas ainda não sabem o que se espera delas, às vezes as funções, né? A descrição das funções, o que elas realmente precisam fazer. É, então, eu acho que para o lado disso, a gente também percebe que, às vezes, líderes não sabem sobre as normas, né? Então, assim, vai ter que ter um treinamento, que norma é essa, né? E vai ter aí que ter um treinamento de sensibilização, um treinamento de comunicação, porque a gente sabe que tudo passa pela comunicação. Então, nós que somos consultores de desenvolvimento humano, né, de trabalhamos lado a lado com os RHs das empresas, para a gente isso é muito bom escutar isso, né? Porque não só geram outras oportunidades da gente trabalhar junto, mas também porque nós acreditamos nisso. A gente realmente acredita que é esse o caminho. Então, eu acho que, primeiro de tudo, trabalhar a liderança. Podem ser colocar isso, né? Colocar isso como dentro dos programas de desenvolvimento da liderança que já existem, né? Fazer ou enfim, dar treinamentos específicos, né? Mas a liderança ela precisa ser a porta de entrada dessas normas, porque uma coisa é a norma, outra coisa a realidade, né? A viver aquela norma. Então, a porta de entrada disso é pela liderança, eu não tenho dúvida, né? Pelo RH, mas já puxando a liderança rapidamente para o barco. E é isso, né, Lu? Eu acho que já é uma pauta que a gente vem falando muito antes disso, né? Acho que desenvolvimento de liderança é um dos principais entregáveis aí da área de recursos humanos. E, de novo, eu acho que o que a gente está falando aqui é muito mais a gente fortalecer o como cuidamos das pessoas dentro das organizações e repensarmos como cuidamos. Né? Eu acho que quando a gente está falando da parte mais técnica, e nós não somos médicas do trabalho aqui para trabalhar esses aspectos que vão entrar em possíveis exames médicos por função, por cargo, né? O nosso intuito aqui não é focar nisso, mas é como que a gente pode desenvolver as pessoas independente da autuação e fiscalização, porque aí todo mundo vai sair ganhando, né? Eu acho que esse processo de olhar para esse tema de forma estruturada, cadenciada, disciplinada, igual você falou, né, Lu? Isso estar na agenda, não só de RH, mas eu acho que a norma vem com esse benefício. Essa pauta vai entrar na agenda da alta liderança. E vai sair da pauta de RH
nesse processo né, e a gente como profissional de RH de implorar por isso ter pautas, espaços e não ser simplesmente um benefício, um treinamento, né? Isso realmente entrar como pauta de negócio, né? E assim, eu acho que, só fazendo um adendo, que eu acho importante, aí eu jogo a bola para a Aline também para ela costurar, mas assim, a análise e avaliação, ela vai ser feita por isso, você falou, médicos, psicólogos, né, pessoas psiquiatras, do quadro da empresa ou não, e a gente vai entrar com a prevenção e com o controle disso, né, que são essas ações. E uma coisa muito importante que eu queria escutar a Aline também, é assim, isso a gente falou da liderança, mas tem uma tecla que nós batemos muito com os nossos clientes também, como consultoras, que é a questão de fortalecer o clima, né, o ambiente de segurança psicológica dentro dos times. Porque não adianta, né, mesmo a norma vindo falando que é preciso cuidar disso, os líderes, vamos dizer, né, vamos trabalhar no melhor cenário, líderes sensibilizados, líderes atentos, preocupados com isso. Temos que fortalecer os times, temos que ampliar isso para que as pessoas sintam segurança, né, abertura para se colocarem, se posicionarem. Porque se a gente está falando de riscos psicossociais, são riscos individuais, concordam? São riscos que vai nascer no indivíduo, vai nascer naquela pessoa. E muitas vezes a gente vê isso acontecendo, infelizmente. Nós vemos líderes, né, a gente tem contato com muitos líderes que nos falam assim: olha, eu aprendi lá com vocês, eu pergunto, eu abro espaço, eu tenho um olhar mais cuidadoso, mais humano, mas eu não escuto do lado de cá, né? Do lado de lá, não vem a demanda, não vem a necessidade, e aí é muito difícil mesmo. Então, eu acho que é um chamado também para que as pessoas, né, para que os colaboradores, para que todo o restante da empresa, que não os líderes, eles também comecem a gente comece juntos, né, eles comecem juntos a trabalhar essa tal de segurança psicológica, ou seja, falar mais, né, se posicionar melhor. E isso, mais uma vez, volta para nós, que é a questão de trabalhar a inteligência emocional dessas pessoas também. Aí queria escutar, falei demais, queria escutar a Aline aí. Não, mas perfeito, Lu. Esse é um caminho, né, que ele precisa ser percorrido. Mas eu quero trazer dois pontos aqui. Nos colocando como protagonista e como agentes ativos desse processo, né, de evolução que vem através de uma norma regulamentadora, mas que, como você disse, vai ter um impacto direto no indivíduo, né? Primeiro, os RHs, as áreas de gestão de pessoas, saber trabalhar dados. Já passou da hora da gente entender de como analisar e apresentar dados de forma inteligente, de forma assertiva, para sensibilizar principalmente a alta liderança. Né? Aqui eu quero trazer um exemplo bem rápido, né? Que como ainda carente nós sabermos provocar a alta liderança, ou seja, os decisores, sobre essa questão do autodesenvolvimento, da saúde mental, da saúde emocional, que está tudo junto e misturado. Eu lembro que uma vez conduzindo um grupo de diretores num workshop sobre desenvolvimento humano, sobre questões da maturidade, e eu abri o workshop perguntando para eles. Eram 9 diretores, incluindo a CEO da empresa, né? Quem aqui tem um movimento disciplinado de autoconhecimento? Queridas, eu nunca vi líderes tão assim assustados com os olhos arregalados, assim, né? Como assim? Movimento disciplinado de autoconhecimento. E aí, cada um foi engasgando lá e falando do jeito que considera que é autoconhecimento, né? Aí um falava que fazia corrida, eu falei, poxa, mas corrida, ok, pode ajudar, mas é uma atividade física, não necessariamente vai te ajudar a tomar consciência sobre os seus medos, sobre as suas questões, né? Sobre essa questão do autodesenvolvimento. Ou seja, ainda existe um trabalho a ser feito para que nós possamos realmente conscientizar a alta liderança de cuidar primeiro da sua própria saúde mental, para que isso seja cascateado para as outras áreas da empresa.
né? Como a Lu disse, e aí eu vou parafraseá-la nessa frase que a gente fala tanto para os nossos clientes, escadaria se lava de cima para baixo. Então, se a autoliderança não cuida da própria saúde mental, e muitas vezes esses processos que são prejudiciais, tóxicos em termos de microgerenciamento, assédio, uma comunicação truncada, ausência de feedback, não, a falta de clareza de papéis e responsabilidades vem porque a alta liderança não consegue gerar essa cadência positiva de ações. Então, como que nós estamos aqui do outro lado, sendo essas áreas consultivas que dão apoio para os líderes, para a alta liderança, como que nós estamos utilizando os dados que nós já temos na mão para realmente fazer valer essas novas ações, né? Ou fazer valer e realmente criar evidência prática do que as ações que nós estamos fazendo estão gerando um impacto positivo. Eu não sei se faz sentido isso para Faz vocês, super. mas eu acredito que nós vamos já caminhando, né, Não, e para eu acho que o que você trouxe, Aline, ele conecta muito, e de novo, né? Essa pauta a gente não é de agora, não é porque está entrando norma. Eu lembro que a gente criou um programa na pandemia, que até hoje a gente entrega para os nossos clientes, que é o Saúde Mental Faz Bem, e grande parte desse produto, né, durante os nossos encontros, é muito do indivíduo. Né? Então, quando a gente fala de saúde mental, é eu comigo mesmo primeiro. Então eu preciso saber nomear o que me estressa, o que me tira do eixo, né? Muitas vezes a gente faz perguntas nesse sentido e dá aquela tela azul, né? Nos líderes e nos colaboradores. Eu não sei nomear essas coisas, né? Tem muita gente, o nível de presença, ou a ausência de presença, né, Aline? Você que é a minha referência aí, mindfulness, né? De estar presente, né? Quanto que a gente ganha cuidando da nossa presença, né? E cuidando das relações, cultivando relações interpessoais melhores, né? O quanto que a gente lida com conflito e não confronto, isso tudo está ligado, né? A riscos ocupacionais. De novo, né? A gente sabe que existem fatores psicossociais externos da vida, mas quando a gente olha para dentro das organizações, tem N fatores que a gente olha que vai estar apoiando ou prejudicando esse processo. Um processo de delegação, gerenciamento de tempo, tarefas, isso tudo a gente aborda aí no Saúde Mental Faz Bem e outros programas que a gente entrega. Mas eu gostei muito da sua fala, que é primeiro eu comigo mesmo, né? E a gente brinca que mudança comportamental é um projeto de vida, né? A Lu sempre fala isso. E eu brinco ainda mais, que precisa de querência. E o nível de querência, né, é o nosso desafio em levar soluções que vão aumentar esse nível de engajamento dos colaboradores e líderes nessas iniciativas. Eu vejo sempre como uma ótima oportunidade, assim, porque quando você foi dando os exemplos, né, Bá, de riscos psicossociais, carga de trabalho, essa questão da liderança, né, microgerenciamento, eu vejo que existe uma oportunidade, ainda falando, porque afinal de contas o nosso tema são as oportunidades, olhar o copo cheio, porque a gente podia estar aqui, né, nossa, mais uma norma, mais uma. Vamos olhar o copo cheio, vamos olhar, né, para as oportunidades. Como eu falei, acho que essa alteração só veio porque a gente, como sociedade, já vem olhando para isso. Então, é um retrocesso também agora falar, não vamos olhar mais, então vamos seguir olhando. Mas para mim é uma oportunidade para a gente exercer, sair um pouco do vitimismo, né? Porque a gente ouve, escuta muito as pessoas, a gente escuta muita reclamação, né, Aline? Sejam de líderes, sejam de times, né? Ah, eu tenho muito trabalho para fazer. Ah, quando era outro chefe, eu tinha outro trabalho, enfim. E aí é muito esse olhar que é um olhar humano, que é o olhar da vítima. A gente se olha, poxa, por que que, né? Por que que eu trabalho aqui? Por que que eu sou isso? Então, assim, e o que nós sempre chamamos nas nossas conversas, nos nossos treinamentos, é para autorresponsabilidade. Então, por exemplo, carga excessiva de trabalho. Todo mundo sabe que isso dá um bug na cabeça. Todo mundo sabe que isso
Agora, qual é a sua parcela? Né? A gente vê pessoas às vezes com conhecimento, mas sem realizar uma gestão disciplinada do tempo, sem saber priorizar. A gente vê pessoas né, totalmente assim, procrastinadoras, né? Então, assim, e aí depois percebe, aí depois fala, porque eu tenho uma carga muito excessiva. Tem, mas qual é, mais uma vez, a sua parcela de responsabilidade? Então, isso é uma oportunidade para nós. Como nós vamos fazer isso, né? Vai ter que ser mais uma vez. Cada empresa tem um momento, cada cultura está num tempo de amadurecimento diferente. Nós aqui a gente vê tipos diferentes de culturas e de amadurecimento diferente, né, dentro dessa cultura, empresas que têm realmente um olhar mais fortalecido para esse lance do protagonismo, as pessoas têm um pouco mais de autorresponsabilidade, a gente vê outras empresas que ainda estão engatinhando, são muito imaturos, então vai variar, mas percebe, eu vejo como oportunidade as coisas vão ter que ser faladas. Beleza, é carga de trabalho excessiva? Então, deixa eu ver aqui como é que você está trabalhando. Vamos trabalhar de uma forma mais produtiva? Quanto tempo que a gente fala de produtividade? Né? E nós sabemos, aí eu estou falando nível Brasil, a gente sabe que os nossos índices de produtividade, não só econômicas, né, mas também, que é uma coisa está ligada à outra, né, mas aqui não fazendo um recorte estritamente econômico, os níveis de produtividade nossos são baixos, né? E aí a gente tem várias oportunidades daqui para frente, tem a IA, enfim, tem tanta coisa que vai melhorar essa questão específica da produtividade e essa alteração da norma também, né? Porque as pessoas vão ter que olhar para isso de uma forma mais autorresponsável. Faz sentido? Percebe? Assim, faz sentido isso, essa minha, é, isso aqui que eu trago, que eu acho que é uma oportunidade de autorresponsabilidade. Total. E eu acho que isso não vai vir no manual do trabalho, no Não, Ministério do Trabalho, não. não vai. Essa A parte. gente está curiosa para ver o que vem por aí nos próximos 30 dias, né? Eu acho que tem muita oportunidade. A gente está caminhando aqui para os 15 minutinhos finais. Aline, eu não sei se você quer complementar alguma coisa, mas eu acho que seria legal a gente. Não sei se o pessoal tem perguntas para mandar no chat. Quem for Podemos mandar, seguir. pessoal, mandar para o grupo todo. Mas enquanto isso, eu queria trazer assim, né, gente? A gente estando em vários clientes todo dia, meninas, queria ouvi-las aí. É, hoje, quais são esses fatores que vocês mais veem acontecendo no dia a dia? A Vicky, uma Kathleen, olha, a Kathleen tá aí. Vamos pegar essa pergunta, Kathleen. Eu não sei se eu consigo habilitar seu áudio. Se você quiser mandar pelo chat, que a gente está num formato meio webinar aqui, eu acho. Enquanto a Kathleen vai mandar, quais dos riscos psicossociais, todos e mais algo, quais você vê? Carga de trabalho excessiva, microgerenciamento, liderança, estilo de liderança inadequado, e aí o inadequado abre um leque, né, de questões, assim, comunicação ineficaz, falta de segurança psicológica, o que gera uma série de ansiedades e medos, porque a gente está falando aqui, olha que coisa louca, a gente está falando de fatores psicossociais, o medo está aí, né? Que é algo psíquico. Então, como é que nós vamos lidar com medo? Medo de não entregar, medo de ser. E é isso também, qual é o equilíbrio disso? Para a gente não ir para um caminho, porque o medo faz parte, né? Se a gente não tiver o medo, inclusive dentro das organizações, né? Medo de não satisfazer um cliente, medo Medo de ser mandado embora. medo de não, medo de se machucar no trabalho. É bom que tenhamos medo. A gente trabalha com tantas empresas com alto grau, alto risco de acidentes, né? Mineradoras, como é a Kathleen, né? Outras empresas que têm risco 5, né? Alto grau de acidentes, né? Então, é importante, o medo faz parte. O medo faz com que o funcionário, o colaborador, queira usar o EPI, que também é outra questão que às vezes os RHs e os líderes suam para mostrar que EPI é importante. Então, medo é importante, medo é um fator psicossocial, vai estar lá, vai estar na cartilha. Como que nós vamos lidar com isso? Então, são perguntas que nós não temos, nós vamos encontrar juntas as respostas.
Boa. Chegou uma aqui no chat, Kathleen, a gente não consegue habilitar, se você puder mandar pelo chat. Chegou aqui, a Kathleen, vou respeitar a ordem, ela mandou assim, só queria complementar que por muito tempo as empresas que trabalham somente em escritório se preocuparam com o risco ergonômico, mas que agora, com essa vertente da NR1, veio fortalecer a segurança psicológica. Minha pergunta é, como na prática o RH interno pode fortalecer essa demanda? Falei demais, deixar para a linha essa. As perguntas difíceis eu deixo para a linha. Estou esperta, eu falo, a pergunta difícil vai para ela. Estou brincando, Ah, Aline. ô, Kathleen, eu vou reforçar, querida, o que eu acabei de falar minutos atrás. Primeiro, leve evidências para a autoliderança. Leve análise de dados de como que as questões mentais, né, os riscos psicossociais impactam diretamente produtividade, aumentam os riscos de acidente e impacta diretamente a produtividade. Né? Então, mesmo que você não tenha análises diretivas da empresa que você está trabalhando, que você ainda não tenha feito essa análise dos times que você trabalha, pegue já os dados que já existem, seja do Ministério da Saúde, seja do Ministério de Previdência Social, sabe? Seja de artigos científicos, busque se munir de dados para sensibilizar a alta liderança, sabe? Sensibiliza a alta liderança, traga os impactos, porque os impactos mexem diretamente no bolso. Né? Então, e aí nós vamos começar também a falar uma linguagem que o empresário entende, né? Que o empresário entende, porque ele também não quer perder dinheiro. E isso é justo, porque as empresas precisam ser produtivas, precisam ser lucrativas até para gerar novos programas, gerar novos, né? Fazer aí a roda girar. Então, primeiro de tudo, aprenda a ser um RH estratégico, sabe? E trazer essa análise de dados e mostrar os impactos, isso é essencial para trabalhar essa sensibilização. E um outro ponto, também bem prático, aprenda a fazer perguntas abertas. Né? Não tenha medo de fazer as perguntas incômodas, em termos de aprender a se colocar com inteligência, mas né, com firmeza, mas com delicadeza, mas aprendendo a fazer essas perguntas incômodas também para alta liderança, sabe? Eu acho que esses são bons caminhos práticos aí para que a E eu gente me coçando aqui como avançar. colega de Kathleen, de profissão, Kathleen, e aí eu vi que você mandou um complemento, né, sobre pesquisa de clima, como intercalar isso com as demais áreas de saúde e segurança. E eu acho que é exatamente isso. Eu falei no início como que a gente vai articular os projetos que já existem, né, os orçamentos já aprovados para essas iniciativas de RH interno, como que a gente articula para atender essas questões. Então, se eu já tenho uma verba para um programa de desenvolvimento de líderes, eu vou tratar segurança psicológica, eu vou tratar saúde mental dentro de um projeto como esse. Se eu já tenho um budget de pesquisa de clima, poxa, se eu tenho um recorte por área, eu vou saber lá, beleza, eu estou aqui com o resultado das diretorias. Deixa eu pegar os dados de afastamento dos atestados com esses, né, com esse CID vinculado à parte mental. Como que essas coisas conversam? Que aí reforço o que a Aline trouxe, beleza. Se eu tenho dado da pesquisa de clima, que essa e essa diretoria está oscilando nesse fator, talvez no quesito liderança, no quesito favoritismo, sei lá, clareza de papéis, a gente sabe que dependendo da pesquisa tem esses clusters assim mais padrões. Como que eu vou intercalar esse dado com o dado de afastamento, por exemplo, com as competências que eu estou desenvolvendo em programas de desenvolvimento, por exemplo? Porque essas coisas precisam conversar. Uma ferramenta vem para fortalecer a outra. Eu não sei se eu me fiz clara, mas eu acho que seria por aí, tá? Vou pegar aqui uma outra pergunta. Ana Paula, excelente discussão, caminho é esse. Obrigada, Ana Paula. Excelente abordagem. Kathleen, obrigada. Da próxima, beleza, Kathleen, vamos deixar o microfone para a gente ficar aqui. A próxima, com o manual do Ministério em mãos, a gente abre o microfone. Daiane mandou.
Para as empresas que hoje não possuem nenhuma ação ou orçamento que atenda a NR1, a cultura terá de ser trabalhada. Como podemos trazer para a alta liderança, diretorias e CEOs a pauta que será necessária uma mudança de cultura para atender essa norma? Coisa fácil, viu, Daiane? Que bom tê-la aqui com a gente. Essa pergunta é coisa tranquila, assim. É, Tranquila de responder. Oração, não sei da sua religião. Ó, eu queria, deixa eu tentar, é isso, a gente já está falando um pouco sobre isso, né? Até essa pergunta anterior, acho que esclareceu um pouco essa da Daiane, mas infelizmente, né, as mudanças, as mudanças elas acontecem, elas vão acontecendo ao longo do tempo, né? O mundo, o nosso corporativo, o mundo corporativo já vem, né, fazendo várias, mas as mudanças mais efetivas e mais rápidas, uma forma de acelerar as mudanças é por meio de constrangimento, que é o que, quando a gente fala de constrangimento, né, é uma obrigatoriedade, né? Então a gente fala que a gente muda por medo, por dor ou por constrangimento. Esse trem de mudar por amor não existe, né? Você paga, a gente que trabalha muito com a liderança, a gente vê que eles só mudam mesmo quando o custo, o preço que eles estão pagando, e aí o preço não estou falando só um preço financeiro, o custo, às vezes, emocional, de reputação, está muito alto. Aí eles vão lá e mudam. Então, isso é um pouco de como nós somos, dessa máquina humana. Então, eu vejo que a melhor forma, né, é a lei mesmo, é a norma, né? Olha, a norma é essa, esses são. E é claro que a norma agora deu essa esticada, ganhamos aí esse um ano. Então vão ter empresas que vão falar, não, mesmo com esse um ano, né, sem eu ter risco de ser autuado, multado, enfim, ou sofrer algum tipo de fiscalização que vai atrapalhar alguma, porque a gente sabe, tem empresas que trabalham com muitas regulamentações, com muitas autorizações, e qualquer tipo de problema como esse é ruim, né? Às vezes você tem um projeto para ser aprovado, e aí você tem algo a mais para lidar, o jurídico fica, né, em polvorosa. Mas eu vejo que é a parte da legislação. Olha, a lei é assim, é essa, né? A legislação é o que é. E aí, puxando um pouco do que a Aline falou, né? Quais são os dados e tentando juntar isso com, olha, se é ruim você colocar um budget para trabalhar isso aqui, é pior se isso não acontecer, Vai né? ter que pôr budget para multa, né, Lu? Vai ter que pôr budget para multa, vai ter que pôr budget para afastamento, vai ter que pôr. Então, assim, infelizmente, né, e a gente já viveu muito isso, a Bá, principalmente, que é quem está à frente do comercial, ela vive esses questionamentos o tempo inteiro. Mas nós, eu e a Aline, eu já peguei vários diretores, né, falando, por que que eu preciso fazer isso aqui? Por que que eu preciso mudar aqui? E às vezes a resposta é muito simples, né? Porque é lei, porque é obrigação. Por isso que muitas pessoas têm. Né, estão aplaudindo, né, estão assim, felizes que isso está acontecendo, porque é o tal do constrangimento, ou seja, eu preciso fazer, então não tem muita saída, né, eu posso dar uma velocidade diferente, eu posso ir, né, fazendo as coisas, então, não tem o budget, tem um RH, tem área de gente gestão, RH interno, que pode, de alguma forma, trabalhar isso, né, com ajuda, enfim, eu acho que tem saída, sabe? Eu acho que essa questão do que não tem o budget é a primeira objeção que a gente escuta. E E nós, esse trabalhar a cultura, né, Lu? Que a própria Daiane trouxe. E é formiguinha, né? é, é, não, trabalhar a cultura é outro projeto de vida, é outro projeto. Trabalhar a E gente, cultura é muito sutil, né? É o dia a dia demais. As sutilezas do dia a dia, não ditos, né? e você não trabalha cultura se você não trabalhar a liderança, porque a liderança são os embaixadores da cultura, né? Porque as pessoas ainda têm a liderança como né, uma importância, ainda dão uma importância, um grau de importância que ela tem mesmo, mas ainda colocam a liderança num outro patamar. Então, se eu não minimamente, então, eu não tenho budget para trabalhar isso com os colaboradores, minimamente trabalhe a liderança, né? E aí, a partir daí, esteja atento à liderança para que ela fortaleça uma cultura um pouco mais, né? Que ajude né, essa questão da saúde mental. Boa, tem mais um tempinho aqui. Eu acabei pulando a pergunta da Carol. Acho que a gente até respondeu um pouco, né? Na experiência de vocês, quais áreas, seja liderança, RH, segurança do trabalho, medicina ocupacional,
tem mais protagonismo e ou resistência na implementação dessas iniciativas? O filho é de quem? É do RH? É do líder? É da área de medicina? É da área de segurança do trabalho? De quem que é esse filho? O cachorro tem 2 donos, vai morrer de fome. Eu acho que essa você pode responder. Eu acho que resistência sempre vai ser dos líderes, né? Infelizmente, ainda vivemos esse contexto, depois de tudo que vocês trouxeram aí de exemplo. Eu enxergo muito que é um projeto bem transversal, porque, como a Aline falou, vai precisar intercalar dados, né? Eu acho que é uma oportunidade para essas áreas se fortalecerem, né? A gente sabe, e aí, colegas de RH aqui na live e segurança do trabalho, nunca fomos as estrelas, né? O comercial, a fábrica, então, o financeiro são sempre as estrelas aí e tem muito mais visibilidade durante uma mesa de discussão e definições e decisões. Eu acho que essa é uma oportunidade para unir realmente forças, né? Trazer a área de segurança do trabalho e medicina como parceiros, né, e patrocinadores de um projeto de mudança de cultura, de desenvolvimento de liderança, né? Eu acho que é um projeto muito transversal, mas que precisa de patrocinadores na alta liderança, senão não vai sair, né, meninas? Eu acho que se a gente não tem um CEO ou um diretor aí colocando como importante, infelizmente a área de RH e SESMIT vai ficar mais uma vez implorando aí por atenção, passando o chapéuzinho de orçamento, de verba, né, para financiar essas iniciativas. Então, é um desafio, mas eu concordo com a Lu que é no formiguinha da cultura mesmo, né? Eu acho que quando a gente tiver clareza do tamanho dessas multas, né, clareza do impacto desses afastamentos, né, e como que isso está mexendo no bolso, igual a Aline trouxe também, eu acho que vai ficar mais fácil essa discussão. Não sei se eu respondi, mas essa é a minha visão aí como profissional. Não sei se a Aline quer complementar alguma coisa. Só para trazer um sopro, um alívio, né? Eu acho que um outro ponto, que aí é um ponto mais, vamos colocar assim, numa psicologia mais positiva, é de também acessar da alta liderança o sonho. Qual que é o sonho da gestão que nós estamos fazendo para essa empresa? Aí o sonho pode ser os indicadores, as metas, os objetivos, a própria visão da empresa pela qual essa empresa quer ser reconhecida. Porque, novamente, né, toda empresa nasce de um sonho de alguém. Independente do porte do segmento da empresa, ela nasceu do sonho de alguém. Então, quando a gente consegue também conectar esse sonho, aí é que eu estou falando de uma parte mais emocional, mas ela está diretamente ligada ao negócio. Ela está diretamente ligada ao negócio. Então, trazer essa visão para a alta liderança também, tá? Essas ações, o que que elas podem contribuir para alcançar essa visão que a gente está aqui olhando? Para alcançar as metas, os objetivos que nós definimos por área. Hum? E nós vamos articulando também, né? O que é sonho, o que é valoroso para cada diretor, para cada CEO, para cada líder, porque eles são os guardiões eles são os guardiões da cultura, e a partir daí traçar ações práticas, concretas, tá? Para fazer valer aí o atendimento das normas, das leis, mas entendendo que isso tudo está amarrado com um grande contexto. Super. Meninas, estamos chegando na reta final aí, vamos honrar a agenda de todo mundo, último minutinho. Queria muito agradecer por terem todo mundo que participou, que entrou, que contribuiu no chat. A gente sabe que esse é o começo da conversa, né? Quem sabe com o manual do Ministério do Trabalho a gente faz uma rodada adicional aí com microfones abertos, uma roda de conversa sobre isso. Eu acho que pode ser super rico. Mais uma vez, obrigada. Foi um prazer estar com todos vocês. Acho que foi muito rica essas trocas. E reforçando, né? Eu acho que a Amadoria ela está aqui também para apoiar
os nossos clientes a criar soluções customizadas, desde programas de saúde mental, desde programas de desenvolvimento de líderes, consolidação de cultura, até mesmo rodas de conversas de sensibilização como essa. Então, contem conosco, eu vou compartilhar aqui o meu contato, né, para quem quiser marcar um bate-papo, a gente entender, fazer um diagnóstico aí de como que está internamente. Vocês estão vendo minha tela? Eu queria só espelhar aqui o meu e-mail e o meu celular. Vocês também receberam aí no convite da live, então fiquem à vontade para me mandar, para a gente continuar essa conversa e trazer para o contexto de cada uma das empresas. Lu e Aline, muito, muito obrigada pelo tempo. Vocês aí, autoridade, eu sempre aprendo muito com vocês. E espero ter uma rodada nova aí quando a gente tiver mais clareza dos próximos passos. Muito obrigada, viu? Obrigada, Pá, Aline, e pessoal que participou e outras pessoas que vão escutar essa live, né? Que a gente vai deixar ela aí Ai, boa. disponível para as pessoas, para os nossos clientes, para, né, nas nossas redes. Então, a gente segue, como você falou, à disposição para construir juntos. Eu só queria falar isso, assim, a gente tem aquilo que a gente deseja, né, o futuro desejável, e a gente tem, às vezes, a realidade que a gente tem, e às vezes parece muito distante, tem horas que parece muito distante, mas tem algumas oportunidades, como essa que a gente está vivendo agora, de ir um pouco mais para esse caminho do desejável, da cultura que a gente quer, da empresa que a gente quer. Então, como a Aline falou de sonho, eu acho que é isso mesmo que vai mover essa mudança, essa vontade, esse nível de querência, como você falou. Então, a gente está aí para apoiar quem quiser, tá bom? Ótimo. Ótimo, Agradeço demais pessoal. também. Muito obrigada para todo mundo que Obrigada, participou. gente. Bom final de semana para todo mundo. Obrigada, Um Obrigada. pessoal. abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.